bastante importante. Fazer jornalismo, muitas vezes, é garantir a democracia e garantir a dignidade das pessoas. Vejam só o caso de hoje. Uma situação extremamente grave que aconteceu e que envolve uma grande concessionária de veículos aqui do estado de Minas Gerais, Renault Minas France, que fica ali no bairro São Luís, Avenida Presidente Antônio Carlos, 7951, Belo Horizonte. Em 16/2 deste ano, a senhora Natália retirou um carro lá da concessionária, pagou esse veículo, pagou R$72 mil, valor pago à vista, não é isso, Natália? Eu paguei 68 mil à vista e 4 mil eu financiei, só 4 mil reais. Perfeito, então praticamente todo o carro pago à vista. Lembrando que isso não faz diferença, tá? Para o direito do consumidor, independente disso, o consumidor tem direito. E aí acontece que pegou esse carro zero aqui, um Renault Kwid 1.0 Intense 2. Quando esse carro estava nas quilometragens iniciais, a senhora Natália mora aqui no bairro vizinho à concessionária, em Belo Horizonte mesmo, aconteceu uma das coisas mais graves, talvez, que pode acontecer a um veículo automotor. O que aconteceu, Natália? Apareceu imediatamente no painel a mensagem "pane nos freios", e em seguida aquele barulho de alerta. Certo, então a senhora Natália percebeu, pane nos freios, sinal de alerta, então parou o veículo, né? Levei o veículo até chegar em casa, guardei o veículo em casa. No dia seguinte eu fui sair, aumentou o barulho, aumentou essa mensagem que apareceu, além dela, outra mensagem que é um problema no motor. Certo. E esse carro veio para a concessionária no reboque, porque ele não tinha freio, nem freio de mão, nem no pedal. Então, gente, aí vocês perguntam assim, como a senhora Natália soube que o carro não tinha freio, nem freio de mão e nem freio nos pedais? Porque aconteceu isso em via pública, certo? A senhora estava dirigindo o veículo? Sim, dirigindo na Avenida Flêmiga, avenida movimentada, passando por rotatória. Se não fosse a ajuda de vários homens para me ajudar a parar esse carro, foi Deus que me ajudou, porque poderia ter matado muita gente, poderia ter batido em inúmeros carros. Certo, ou seja, o carro falhou o freio no meio de uma avenida, colocando em risco a vida da consumidora, a senhora Natália, e de todas as pessoas ao seu redor. E aí ela então trouxe, através do guincho, trouxe o veículo aqui à concessionária, e aí por isso eu vou precisar muito de vocês nessa reportagem, porque eu digo, o jornalismo ele tem que estar a serviço da sociedade para o exercício de cidadania, E as empresas, elas precisam perceber que em determinadas situações, o caso, o contexto deve pesar muito mais do que um detalhezinho ali que possa favorecer a empresa. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é um dos artigos que mais me causam frustração mesmo, isso mesmo. Por quê? Porque no parágrafo 1º, ele dispõe que, mesmo se você tiver comprado um veículo zero, esse produto, se você comprou na loja física e esse produto der defeito na calçada já, o artigo, ele fala que a empresa teria então 30 dias para consertar esse problema. E o que eu acho uma injustiça sem tamanho. É uma das coisas que, se eu tivesse uma voz suficiente, eu faria uma proposta de mudança nesse artigo, nesse parágrafo propriamente dito. Por quê? Não faz sentido o consumidor, depois de ter comprado o veículo zero, só porque ele comprou em local físico, ele tem que esperar 30 dias. Principalmente, por isso que eu digo, então deve-se analisar muito mais o contexto, a situação. E aí, a senhora Natália trouxe esse veículo aqui a Minas France, e aí o que foi dito a ela é o seguinte: olha, o máximo que a gente pode fazer é consertar o seu veículo. Ela, não, mas eu comprei um veículo zero, um veículo novo, tá? É um veículo que seria usado para transporte de... Sim, família, criança, para o meu uso pessoal.
levar parentes para fazer tratamento, eu também faço tratamento, e fazer minhas compras, viajar. Hoje eu teria de viajar com meu irmão, não pude. Porque estou o carro? Sem carro. O carro está lá na garagem, né, minha gente? Parado, porque a Natália não vai andar com o veículo nessa sem condição. Freios, né? Sem freios. Então eu vou conversar com o pessoal da Minas France lá, nesse sentido. Faz muito mais sentido vocês prezarem pelo nome da empresa, entenderem o contexto desta situação, a gravidade de um veículo ter saído da concessionária de vocês e ter falhado o freio no meio de uma avenida, os freios, porque não foi um só, no meio de uma avenida movimentada, colocado em risco a vida do consumidor. Eu acredito que a nossa audiência, as pessoas, os consumidores esperam que a empresa preze muito mais pelo bom nome e dê o melhor resultado, a melhor solução para esta consumidora aqui hoje, e faça aquilo que seja mais justo e agradável, né? Então nós vamos lá a Minas France, Renault, na Avenida Antônio Carlos, 7951, bairro São Luís. Espero encontrar ali alguém com o mínimo de sensibilidade e respeito aos consumidores para a gente conseguir uma melhor solução para esse caso. Peço que vocês acompanhem mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando a Renault Minas France. Vou ver quem pode conversar conosco. Vamos lá, Natália, por favor. Vamos entrar aqui. Licença, boa tarde. Tudo bem? Na Ronda do Consumidor, tem um problema de prestação de serviço. Quem pode conversar comigo? Isso, é bem menos. Um problema com o veículo adquirido aqui. Foi o veículo zero. Isso. Tá, obrigado. Aguarda. Tá bom. Aquela que me vendeu. Tá lá em Ela é cima? de óculos. Ah, de óculos. Ela que vendeu Ele que vendeu. a ele lá em cima. Muito educado, gente muito atencioso, gente muito fina. Talvez Esse aqui que faz a demonstração do carro. Aquele que está conversando com a recepcionista. Ele é o... A gente trabalha nessa mesa aqui, porque eu, como tem painel de bordo, não é painel de bordo, não computador é de bordo. Computador de bordo, tem aquelas coisas que eles explicam, porque para mim foi a primeira vez que eu tive. Então ele que vem, explica, dá as ordens, fazem tudo. Ok, sabe? certo, aquele lá. Também muito atencioso. Assim, quanto atenção, eu não posso falar. Eu só não gostei porque ficaram mandando para mim e-mail assim: leva o seu carro na concessionária que você comprou, ela é responsável pelo estorno do dinheiro, pela negociação. Chegava aqui ligar para cá, nós não conhecemos esse procedimento. Não queremos fazer de boa. Negligenciando. Vou empurrar. Sim. Vou Então empurrar. chegou a receber e-mails da fábrica, falando que o estorno seria aqui. Que seria na concessionária que eu comprei. Eu vi, inclusive, eu mandei para Kelly, aquela que mandava para mim os e-mails. Kelly, eu recebi esse e-mail aqui do fulano, uma vez de um, outra vez de outra pessoa. Concessionário que faz sentido, eu comprei, foi aqui e não saí daqui para ir para São Paulo resolver. Claro. Não, dona Natália, eu não conheço esse procedimento, não. O que nós podemos fazer é a senhora trazer o carro, deixar aqui, para ele ficar lá na oficina. Eu falei, mas eu não quero um carro remendado. E pela situação passada no carro, a gravidade dela, eu acho que poderiam tratar com mais seriedade até, né? É bem complicado. Ela mandando e-mail para mim para vir na concessionária, eu vim, telefonei, falei, estão fazendo hora com minha cara. Cada vez que eu vinha, Uber, para vir voltar, porque não tem ônibus daqui da minha casa. E assim, com criança, com neto, com bisneto, com filho. Hoje meu irmão saiu de Luz para ir para Divinópolis, que tem 22 anos que eu cuido dele. Não pude acompanhar. Não pode acompanhá-lo por a situação. Ontem mesmo eu falei com ele, nem vou te ligar, ele não sabe dessa situação. Sim, não sabe. Eu tenho, acho que uns 8 sobrinhos que são advogados. Sim. Mas eu quis ter o bem menos. Muito obrigado, é uma grande honra para mim, espero conseguir. Obrigado, tá? Quem vai atender a gente? É o Eduardo.
Eduardo. Tá. Obrigado. Você imagina a paixão com o filho. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Eduardo, eu sou o Bem Mendes da Ronda do Consumidor. Aqui está a senhora Natália. O senhor está ciente do caso dela? Sim. Tá. O que aconteceu? Você pode falar pra gente? No caso dela, a gente vendeu um veículo para ela e esse carro, alguns dias depois, ou poucos dias depois, ele veio apresentar um problema de vazamento de freio. Então eu trouxe o carro pra gente, era um problema na conexão do freio traseiro que foi corrigido no mesmo dia que ela estava aqui, com ela até presente. Realizamos os testes posteriormente, que ela pediu, que nós tínhamos que fazer, o carro está perfeito. E ela demonstrou a insatisfação e demonstrou a necessidade a troca do veículo, né? Devido ao problema. Isso. Né? Sim, claro. Sim. Conforme a solicitação dela, eu abri um chamado na montadora solicitando a troca do veículo. Eu pedi para ele. Mediante a insatisfação dela. Só que a montadora avaliou que o problema do carro dela, como foi resolvido de pronto, e não era nada que fosse causar um problema maior, difícil, que iria para frente, pontual ali, a montadora avaliou que não seria possível o carro. A montadora que me deu essa posição, só posição para ela. Entendi. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Tá. Acontece que eu entendo a posição da montadora, enfim, se apegar a esse detalhe. Só que o que aconteceu, a senhora Natália, é que ela estava dirigindo esse veículo, né? E ela estava em via pública. Sim. E aí teve um defeito de veios que ela está aqui hoje pela bênção de Deus, né? Porque poderia ter um acidente, um acidente grave. Podia ter morrido e matado vários. Mas ainda bem que não aconteceu, né? Isso, ainda bem que não aconteceu. E por essa razão, Eduardo, eu acho que o senhor há de convir que gera no consumidor uma insatisfação e uma insegurança, né? Porque a gente sabe que, eu estou falando com a montadora de veículos, freio é um dos itens de Tanto segurança. é que, desculpa te interromper, o carro dela hoje não tem nenhum problema. Aquela situação, eu não sei se apresentou algum outro tipo de problema, depois eu não tenho ciência. Sim. Mas, referente àquele problema do freio, que foi tudo resolvido, não tem nenhuma sequela nem nada disso. Então, mas mesmo com o pedido dela, vamos fazer o que para a Renault. Só que a montadora julgou que não era algo que necessitava substituir o veículo. Entendi. O veículo está parado hoje na garagem, não é isso? Dia 16, ele está parado desde esse dia no estacionamento, devido ao aperto que eu passei com esse carro. Sim. Sem freio. Eu poderia ter matado várias pessoas, poderia ter morrido. Eu fui obrigada a acionar o reboque do meu seguro para trazer o carro aqui na concessionária. Só 2 pontos. Ela também teria o reboque da Renault. Mas eu tentei falar, Eduardo, eu tenho até as mensagens que eu tentei, cheguei para cá durante 12 duas meses vezes. a Renault ela dá esse respaldo. E como eu estava muito ansiosa, que se esse carro resolvesse descer a rua, eu fiquei desesperada, realmente. Só uma segunda pergunta. Depois que ele saiu daqui, ele apresentou algum outro problema? Nunca andei nele, Eduardo. Mas ele não apresentou nenhum problema? Apresentou. Vazou várias vezes. Ontem e hoje eu não olhei debaixo desse, tem marca de alguma coisa. Vazando o quê? Não sei. Se a senhora quiser, até para a senhora ficar mais tranquila, porque depois que a gente fez a reparação e testou, a gente deu como certo que finalizou. Se a senhora estiver insegura quanto ao vazamento, eu posso mandar alguém na residência dela Só que para verificar que vazamento que é esse, que realmente... Outra coisa que me preocupou mais ainda, além desse vazamento, foi a mensagem, problema no motor. Como que eu compro um carro zero? Não andei nesse carro. Quantos quilômetros que eu andei daqui na minha casa? Mais uma dúvida, isso foi antes ou depois? Agora, porque eu estava descendo, tipo assim, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, eu descia e ligava. Entendi. Eu falei, o carro vai ficar aqui, que só ligar, por causa de bateria, né? Por causa da bateria. Sim. Não tirava nem da vaga. Deixava um pouquinho ligado, ficava ali ouvindo música. Quando apareceu esse sinal, aquele sinalzinho amarelo, Sim. problema no motor, ou problema no gás, não sei de quê, eu falei, não vou ligar mais. Vocês estão incendiando aqui comigo? Eu não sei. Eu não entendo nada de mecânica. Sobre isso eu não
vou opinar, Sim. porque é o seguinte, sobre o primeiro problema que ocorreu, tem conhecimento de causa, acompanhei, sei o que aconteceu tecnicamente, esse problema eu precisava fazer a verificação. Sim, eu precisava entender o que é que está acontecendo, para isso eu precisava que o carro viesse pra gente, pra gente avaliar o que é, porque eu não vou opinar, porque normalmente luz, quando acende, é a luz de advertência, principalmente essa que você falou de gases, é uma luz... Mas o meu nunca acendeu, não. Não, eu falo assim, todo carro, quando ele dá um problema, ele tem algumas luzes de advertência para te indicar o que é que segue, não é? Essas luzes de gases são coisas de escapamento, pode ser da própria funcionamento, mas a gente precisava trazer o carro para a gente olhar se é uma configuração, alguma coisa dessa forma. Eu entendo, senhor Eduardo, mas assim, o senhor acha razoável a consumidora procurar uma empresa desse porte para comprar um veículo? Aqui vocês comercializam seminovos também. Sim. Não foi a opção dela. Ela opta por um veículo novo. Sim. O que me traz aqui hoje é isso. Eu conheço a lei, conheço o código. Claro. Eu entendo que a Renault ela está se apegando ao artigo 18, parágrafo 1º, né? E eu não vou criticar a empresa por se apegar a esse artigo. Só que eu digo o seguinte, talvez seja mais interessante para uma empresa desse porte não se apegar ao artigo do conserto, porque sim, é uma falha. Eu posso dizer isso como jornalista especializado no direito do consumidor, é uma falha do nosso código, dizer que o consumidor vai comprar um veículo zero em uma concessionária, só porque ele comprou esse veículo pessoalmente, se esse veículo der um problema dessa gravidade, o fornecedor ainda ter direito de ficar com esse veículo 30 dias consertando. É um erro. Mas, enfim, é um erro do artigo, no meu ponto de vista, mas a empresa tem o direito de se valer dele, está se valendo. Mas o que nos traz aqui é isso, é tentar chamar a atenção da Renault, e o senhor, como gerente, eu acredito que pode representar a pessoa jurídica e passar esse ponto a ela, que o maior valor da Renault é aqui, está aqui. Claro, não tem dúvida disso. Exatamente. Então, talvez esta situação, por todo o contexto que aconteceu, né, todas as peculiaridades, todo o risco que a consumidora e os pedestres foram expostos a ele, e a partir do momento em que esse caso chega à imprensa, outros consumidores vão tomar conhecimento disso. Sim. É uma oportunidade para a empresa, inclusive, mostrar que ela teve muito mais apreço, apego à pessoa da consumidora, com todas as particularidades, e resolver um problema que para a empresa não vai significar nem 1% do seu faturamento, enfim. Vamos partir essa discussão vamos fazer partes. Ok, só terminando, mais 30 segundos. E fazer o que seja melhor para a consumidora, para ela ficar tranquila, impor a ela, não, porque não foi por vontade dela, né? A vontade dela foi expressa quando ela veio e comprou o veículo, ela quis o veículo aqui. Eu fiquei doida quando eu vi esse carro. Isso. Foi, eu comprei por R$39,900. Só que é esse que eu quero. Isso, pagou 72. Por vontade alheia à sua vontade, por circunstância alheia à sua vontade, agora gera nela uma insegurança. A concessionária, a Renault, eu acho que ela deixar essa consumidora só porque há, assim, um respaldo ali controverso, mas há, impor essa consumidora, não, você vai ter que ficar com esse carro, você vai ter que, depois de ter falhado o freio, eu acho que a empresa pode, ela tem poder de resolver isso da melhor maneira, o senhor não acha? Vamos lá em partes. Primeira coisa assim, eu não vou discutir porque não é pois não. Informação, Pois não. Eu não vou discutir lei. Ok. Se ela tem uma fala, eu não vou discutir lei. A montadora, ela oferece até 3 anos de garantia para que a gente avalie todos esses problemas. Certo. Se qualquer problema que ocorra, desde o mais simples ao mais grave. E a montadora também tem um defeito grave, ela fala que pode provocar um vício futuro, ou sequelas, vamos dizer, na nova popular. Sim. Ela tem toda essa análise disso. Mas no caso dela, a gente fez a liberação do carro com apoio da montadora, um carro 100% seguro. O problema que ocorreu, sim. E é um problema grave, né? Sim, mas ocorreu e foi sanado. Então, a Renault avaliou que se trocar. Isso aí não foi eu, Eduardo, nem a minha está dizendo. Sim. Eu abri um chamado conforme ela solicitou, colocando tudo da forma que ela solicitou, e a montadora, infelizmente, ela julgou que não é uma coisa necessária. Entendi. Aí agora, usando o conhecimento técnico do senhor, só uma pergunta. É possível garantir que esse defeito, essa falha nos freios não voltará a acontecer? Sim. Por quê? Sim, porque eu estou na Renault há 23 anos. Eu trabalho com carros da Renault. Então eu conheço bem do que eu estou falando. Houve um problema no tubo que foi corrigido e ele não vai acontecer de novo. Nós não temos históricos de controle. Mas então por
que aconteceu a primeira vez? Um defeito, que a gente fala, às vezes num lote de peças, algum lote de uma coisa, sai algum problema. Então por isso a garantia está aí para corrigir. As luzes no carro estão para acender, para divertir o proprietário, olha, pode estar acontecendo alguma coisa, entendeu? Entendi. Então isso é o que a montadora avalia. Mas pela nossa experiência, por tudo isso que a gente vê de mercado, igual falando, eu tenho visto muito, né? Desde 99 que eu trabalho com Renault, com manutenção. Então assim, são defeitos que a gente não vê reaparecer. Entendi. E antes disso, o principal, a gente fez a reparação, colocamos o veículo na rua, testamos de forma exaustiva, que a gente fala, realmente de uma forma até que ela não vai dirigir, uma forma mais dura de condição, uma freada mais brusca, para testar a ABS. O carro está em perfeito estado. Já tinha feito isso antes de vender? A fábrica tem os testes elas internos lá, como toda montadora tem, eu não vou saber te apontar que agora como é que é realizado. Eu não tenho conhecimento disso. Mas toda fábrica tem uma pista de teste, para olhar barulho, para olhar freio, para olhar aderência, mas eu não sei, Então, lá eu não sei dizer como é que é feito. É porque a minha preocupação, e da consumidora certamente, é justamente essa. O veículo, ele foi tirado aqui, é um veículo zero, então ele sai da fábrica, ele passa por todos esses testes de segurança da fábrica e dá problema de freio. Mangueiras, né? Também perfuração de mangueiras. O que garante, eu estou fazendo uma conversa com o senhor mesmo, uma conversa racional. O que assegura a consumidora é que depois desse novo teste feito aqui na Renault, agora na concessionária, que teoricamente tem menos estrutura do que a fábrica, esse problema não voltará a acontecer. O que eu quero que o senhor leve à diretoria, enfim, aos superiores que podem resolver esse problema, é justamente que tem uma consumidora insegura, com todas as razões, né, de estar insegura. Por quê? Porque esse produto ela não está supondo que possa acontecer algum problema. Né? Ele já aconteceu um problema, ela foi exposta a um risco de morte, né? Estava em uma rodovia, em uma via, na verdade. Avenida, né? Uma avenida movimentada, falhou os freios, sabe? Então, assim, se o senhor puder, é o que eu gostaria. Eu vou deixar a senhora Natália fazer alguma revisão que ela deseja, mas se puder levar isso à concessionária. É justamente isso que a gente gostaria, a montadora. A concessionária é vocês, a montadora. Porque talvez na outra vez que foi levado e recebeu a negativa da montadora, eles não tenham analisado justamente como que um defeito desse impacta no psicológico do consumidor. Né? E é importante também o consumidor se sentir seguro. Segurança é um dos direitos do consumidor. A gente acrescenta que, assim, eu não tenho o volume hoje de quantidade de veículos só da linha Kwid rodando no país. E nós não temos esse tipo de problema. A montadora tem que fazer um recall porque o Kwid tem um problema de freio traseiro, ou várias unidades, então é um problema muito mal. Claro que o carro é feito de N peças, de N fabricantes, N lotes. Então a garantia está aqui para cobrir qualquer problema de peças que venha a aparecer. Infelizmente foi um problema de uma peça do freio, mas que foi reparado. Nos freios. Nos freios. Desculpa, nos freios. Que foi reparado, o carro está em perfeitas condições. Inclusive, se ela quiser voltar com o carro, a gente andar com o carro mais vezes, fazer mais testes, verificar esses problemas que a senhora está falando que apareceram depois. Apareceu, não liguei, eu até devo ligar hoje, não sei. Quero até ver a opinião nesse eu ligo ou não ligo. Que eu andar nele, eu não vou andar. Eu não tenho como andar nesse carro, porque foi determinado, eu não sei se você está lembrado, que esses problemas dele, das mangueiras, perfuração, vazamento das mangueiras, isso eu não entendo nada, você que entende, que entende é a parte técnica. Mas vazamento nas mangueiras, para chegar ao ponto de fazer sangria. Freios ineficazes. E agora essa luzinha no motor, um carro zero, saiu da fábrica. Eu fui a primeira com a mão para andar no carro. Como que pode me passar um carro zero nessas condições? É o que eu expliquei. Só esclarecendo, tudo que a senhora falou é uma coisa só. Sim. Porque um freio quando eu faço mas o meio também na reparação pode entrar. Então a sangria nada é mais do que uma conferência que eu tenho que fazer para garantir que não ficou ar no sistema de freios. Até para dar uma segurança, da só não pisar uma hora, o pedal dar uma descidinha. Naquele momento, normal devido à falha que tinha.
tinha. Entendi. Hoje eu creio que ele esteja normal, até a gente testou. Tanto é que eu preciso de andar nele. Eu comentei com você os problemas de doença. Eu tinha de luz, levar meu irmão de Finópolis. E eu aqui pagando Uber, que hoje nem dia para pagar Uber eu não tenho mais. Inclusive, se a senhora quiser, a gente pode até combinar de ajudar a profissional, a casa de senhora. Não, quero não, quer carro não. Já que a senhora não está conseguindo trazer o carro para a gente traz o carro dirigindo, com total responsabilidade, avalia tudo direitinho, para dar mais uma vez para a senhora a certeza que o carro não tem problema. Senhor Eduardo, então vamos estabelecer aqui passos, estratégias, né? O senhor ouviu qual é a solicitação que vai trazer paz ao coração de uma consumidora, né? A Renault é francesa, né? Francesa, com um padrão de qualidade europeu. Eu acho que ela se importa também com o psique, com o sentimento dos seus consumidores e não apenas com a compra propriamente dita. Então, entendendo essa situação, o que a gente pode fazer daqui para frente? O que eu posso contar com o senhor? Ouvindo a solicitação do consumidor. É possível levar esse caso à montadora novamente? O senhor vai ter acesso à reportagem, se esquecer de alguma coisa, pode mostrar o que foi abordado ali. Vamos estabelecer algumas estratégias, alguns passos que a gente pode fazer para tentar resolver o problema da senhora Natália. Eu vejo da seguinte forma, a montadora ela já deu o aval dela. Entendi. Somente o aval técnico. Toda vez que a montadora analisa uma situação de saque, que o atendimento é funciona, tem o amparo do polo técnico. O saque, conforme nós aqui, tira um pouco, eu tenho um pouco de vivência, mas conforme nós, ele não define nada sem que o polo técnico... Sim. O que aconteceu? Como é que aconteceu? Como é que foi resolvido? Vai dar, não, pode ficar tranquilo. Não te estucar o carro dela, o carro não tem problema nenhum. Então, isso foi feito já pela Renault. Inclusive, a senhora... Mas piorou a situação, né? Infelizmente piorou, né? O que piorou? A situação do carro, porque é uma barulhada que faz o carro. Mas assim, além do barulho, esse problema. Eu não vou sobre isso, porque o carro, como diz, voltando a falar, Sim. A primeira vez que eu estava presente, vi tudo, não passou nada. Então, se o carro está com barulho, tem um desafio, a gente precisa só, ou que a senhora traga o carro para nós, ou que nós possamos buscar o carro na casa da senhora para avaliar. Inclusive, ele está no mesmo lugar que ele está, eu queria ver esses vazamentos que o senhor está falando que está acontecendo. Entendi. Tá, então vamos estabelecer os planos aqui. O senhor vai levar isso à montadora? Essa queixa da consumidora mais uma vez? Eu tenho um chamado que eu posso abrir com o mesmo que eu abri. Certo, ok. Eu posso complementar isso aí, mas é o seguinte, o que a montadora vai pedir é o que a gente acabou de falar aqui. Sim. Como é que você define a necessidade da troca no veículo ou não? Parte técnica. A primeira coisa que a montadora vai me solicitar, o carro está com muitos problemas? Aí vem uma lista. Sim. Quais são? Quais os diagnósticos? O que tem que ser feito? Que peças devem ser substituídas? Então, assim, antes do carro vir para a gente, antes da gente analisar, não tem nenhum vazamento para... Perfeito, entendi. A senhora pode dar um prazo de uma semana para a gente aguardar uma resposta da montadora? Sim. Porque aí, Eduardo, eu estou tentando evitar. Eu não estou querendo esse carro. Tem alguma dúvida? Consertar isso Ele quer tirar alguma dúvida? Não, ele trabalha com a gente. Ah, tá. Mas assim, eu não consigo nem firmar esse prazo. O que a gente teria que firmar primeiro aqui seria a vinda do carro. Ok. Aí você porque precisa de fazer... Carro, eu não tenho argumentos. Tá, ok. A senhora permite então que eles vão até a garagem da senhora e façam essa inspeção lá? Eu acho que é um passo importante para a gente vai ganhando esse tempo. Lá que a gente consegue ver só o vazamento. Você tem ou não tem. Sim. Como ela está sem confiança, Totalmente. Então, eu mandaria até, para resguardar nós todos, eu mandaria até um técnico para olhar o vazamento e mandaria um repórter. Ok. Tem que andar nesse carro, tem que ser... Não, eu falo assim, é só para resguardar. Isso. E a senhora anota tudo para mim que a senhora está vendo de regular. Para que a gente possa... Eu acredito muito, Eduardo, que a Renault vai encontrar uma... Eu não sei se a vai pensar como a Renault, mas eu acredito que a Renault vai preferir resolver essa Com certeza. de segurança e conforto ao coração da Natália. Mas aí a gente vai fazer isso nesses anos então. Né? Isso, que eu estou tentando evitar justamente que a gente tenha que levar isso para uma demanda judicial, para um juiz. Já está. Ela já acionou.
Ah, mas não resolveu nada, não. Não, mas já está. Já está. Eles ainda colocam essa Renault não intimida com processos. Entendi. Tá, ok. Sim, isso que eu falei. Parte jurídica não é comigo. Não sei quem falou. Ele só chegou comigo pra mim assim, como eu tenho que ter ciência, eu falei, olha, a cliente Natália, justamente com todo o dinheiro que ela tem. Sim, beleza, então, sim. Perfeito. A reportagem. Então nós vamos dar isso para uma semana, pode ser assim, a gente vai, aí eles vão lá, fazem essa inspeção veicular e concomitante a isso a gente vai acompanhando. Uma semana só para olhar isso, confirmar. Isso, para ver se tem uma resposta o que eu melhor. tô fazendo é o seguinte, eu tenho horário. É porque eu realmente. O que eu tô fazendo é mandar um tempo, eu vou ter que escrever para não ficar nada no. Sim. A senhora vai anotar para mim tudo que a senhora está vendo de problema do carro. Que está acontecendo agora, depois da reparação. Eu vou pegar um técnico, vou mandar na casa da senhora para verificar visualmente só esse vazamento que a senhora está falando, porque eu não tenho nem material e nem prova de um carro até lá. Tudo hoje é internet. Verificar onde está vazando. Vamos verificar aqui, tem vazamento, não tem? Ótimo. O reboque vai chegar lá e vai trazer esse carro para cá para verificar as reclamações que a senhora está fazendo. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Ok, e aí depois mas disso aí vamos faz ver. aquele remendozinho igual fez aqui, aparece um pior. Então, Eduardo, eu preciso que esse carro. Não adianta. Já trocou peças, já ficou aqui, o que piorou a situação. Porque carro zero não é para ter esse tipo de problema, não. Olha, eu não vou opinar, porque eu tenho muitos anos de posicionamento. Então, assim, eu já vi até outras marcas também. Por isso que tem a garantia. Isso vai ter uns 3 anos. Eu nunca vi contar de carro zero, sabe? Do dia 1º até o... Quebrar problema é uma coisa agora. Sair com defeito de fábrica é diferente. A garantia. Então vamos, a gente aguarda, a gente vai acompanhando com a senhora, como eu tinha falado. Pode ser? Pode ser. A gente vai Só acompanhando. preciso firmar aqui que eu preciso do ok dela, tá? Então, assim, eu estou aguardando ela para poder ir lá. Ela está te dando esse A senhora ok? está me dando ok? Não tem de dar, né? Mas não vai trazer o carro pra cá, não. Eles vão fazer uma inspeção. verificar o Eles vão passar aqui igualzinho fizeram e vai com outro problema pior. Mas aí vai produzir um documento, um laudo, né? Eu acho que lá em loco eles vão conseguir analisar tudo que está acontecendo lá no veículo. A senhora pode ficar tranquila que a gente também está acompanhando junto. Eu acho que eles estão querendo mais é ganhar tempo, sabe? É, ganhar tempo. Forma nenhuma. Eu não tenho que ganhar tempo. Por que eu tenho que ganhar tempo? Vantagem, né? Vou falar como eu vou fazer isso agora para a senhora, porque eu Vai tenho fazer que mover Vai fazer 3 meses que eu tô sem carro. Eu nunca fiquei um dia sem Mas tem carro. que deixar bem claro que a senhora está 3 meses com o carro parado. Tá 3 meses com Parado porque me foi vendido um produto, né? Veio com problema, foi reparado, foi dado ok. E nessa linha do tempo, a senhora não quis andar com o carro mais. Se tivesse mas dado, aí, não Eduardo, teria surgido um pior Eu problema. entendo o que você está dizendo, certamente, mas eu também entendo a insegurança da consumidora, porque foram problemas nos freios. Não estou dizendo, É? tem que ter. Tá, ok. Aí se ela tivesse procurado, olha, 2 dias depois, ó, meu carro está com a luz acesa assim, isso não está funcionando, eu estou preocupada, eu vi um pico na garagem, a gente já ia ter verificado. Entendi. Tá, ok. A gente vai voltar a conversar então. Algo mais que o senhor queira dizer? Não, somente Não? isso. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Eduardo. Boa Boa tarde. Tá, vamos lá então. Como é que é? Licença, só um minutinho. Sim. Como é que é? Claro, vamos lá. Ah, prazer. Verdade, eu sou o Alan. Como vai? Eu te assisto. Vamos lá. Prazer, viu? Obrigado. Grande abraço. Agora, viu? Vamos lá, Natália, vamos encerrar aqui conversando? Porque, como eu disse, gente, eu vou sair da avenida movimentada, que está muito barulho, e a gente vai voltar a conversar lá em cima, tá, Natália? Porque está muito barulho aqui, a gente volta a conversar lá em cima para vocês entenderem por que eu agi dessa forma. Tá picando? Tá, a gente vai, vamos lá, vamos conversar lá em cima, Natália. Então, encerrando, porque lá embaixo o barulho estava muito alto, qual foi a estratégia adotada por mim? Eu conversei com a Natália, conversei ali com o Eduardo da Renault. Eu entendo, né, vocês que acompanham a Ronda do Consumidor entendem que o artigo 18, parágrafo 1º, dispõe que mesmo você tendo comprado um produto novo, saiu do estabelecimento, deu problema, a empresa teria 30 dias. Mas eu acho que a interpretação da lei, dos dispositivos legais, ela não pode afastar a humanidade, né? Então, o que nós estamos aqui fazendo hoje é solicitando à Renault que tenha um olhar humanizado para essa situação da consumidora. A gente entende
que, a partir do momento em que você está com um veículo, esse veículo falta os freios em uma avenida movimentada, sendo esse veículo comprado zero e não ter ainda nem 100 km rodados, isso vai gerar uma insegurança nesse consumidor absurda. Eu posso falar por mim, eu não conseguiria mais também dirigir esse veículo, não conseguiria. Por quê? Eu perguntei ali, você pode garantir que depois de vocês terem reparado que não vai voltar? Ele falou assim, posso. Aí eu falei assim, mas então por que aconteceu na primeira vez? Porque essa é a lógica, né? Ele foi submetido a testes inicialmente. Aconteceu uma vez, por que não pode acontecer duas? Então eu entendo a insegurança Oi! Eu entendo a insegurança da Natália. Tem toda a razão. Como eu estava falando com ela na subida ali, não é porque comprou um veículo, né, Natália? Ele falou assim, comprei, aí não gostei porque está consumindo muito combustível. Não é isso. Comprei, não gostei da cor, agora quero trocar. Não é isso, minha gente. Comprei um veículo, faltaram os freios. E aí, como você conseguiu parar esse veículo, você disse? Com a ajuda do pessoal que estava trabalhando na rua. E tinha uma... de colocar lixo? Caçamba. Uma caçamba. Aí eles foram me julgando para trás da caçamba devagar. E aí conseguiu parar? Aí conseguiu parar, em plena avenida. Avenida Fleming, quem não conhece, aqui no Ouro Preto, é uma avenida bastante movimentada. Então, Renault, tá aí, tá? Eu entendo, como eu disse ali, vocês têm um dispositivo da lei que dizem a vocês que vocês podem reparar esse erro, mas hoje o jornalista, a consumidora, está aqui solicitando que faça uma análise deste caso super legal, eu diria assim, uma análise pela humanidade e pelo bom nome da Renault. Entender que se um veículo escapou com uma falha grave desta e foi vendido ao consumidor, a gente não está nem aqui acusando a Renault de saber disso, sabiam disso e vendeu para consumidor. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que esse veículo escapou para venda. Acho que o melhor a concessionária fazer é resolver de forma que conforte o coração dessa consumidora. Então a gente conta com vocês, pedir essa uma semana aí, a reportagem vai ser publicada, conto com a audiência, tá? Para nos ajudarem aí a solicitar que a Renault tenha um olhar aí para atender a expectativa da consumidora, para trazer um pouco de descanso à inspiração. Algo mais que você quer dizer, né? Eu quero agradecer do fundo do meu coração a sua gentileza, a sua bondade. Estou encantada com você. Fico muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado a você por confiar, tá? Na Honda. Muito agradecido mesmo. Imagina, é um prazer, tá? É um prazer. Agradeço você e também a sua equipe, que são maravilhosos também. Muito obrigado a você. Eu quero aproveitar essa deixa para pedir desculpa aos consumidores, porque a Natália passou por uma situação semelhante a que muita gente passa, que é o seguinte: manda mensagem para a Honda, só que são mensagens do Brasil inteiro, são muitas pessoas que enviam as mensagens e acaba que a gente não consegue responder em tempo. A equipe começou a responder, né, e depois passou um tempo e não conseguiu responder de novo. E aí, por fim, acabou que ela conseguiu falar. Finalmente chegou o dia que eu sempre sonhei. Conhecer pessoalmente esse ser humano maravilhoso, fantástico. Muito obrigado pelas suas palavras, elas caem ao meu coração com muito conforto. De Belo Horizonte, Minas Gerais, bem Mendes para a Honda do Consumidor.